Bicho, tá frio demais nessa terra. Vamos pra um lugar mais quente. Vamos pra Bahia. Livro de hoje, Torturado Itamar Vieira Júnior, essa preciosidade que foi lançada pela Todavia. Esse livro aqui é realmente tudo que falam dele, cara. O pessoal já estava falando que pô, tem que ler esse livro é do caramba. Esse livro aqui eu escolhi para a minha categoria de livro ambientado na zona rural, o Desafio Livrado 2020. Queria saber como é que vocês estão aí nos seus desafios, então comentem aí se vocês puderem. E vamos lá, cara. Esse livro aqui, cara, eu tenho muita coisa para falar dele, eu espero não esquecer de nada. Você sabe que eu não faço roteiro pro vídeo, né? Eu só ligo a câmera e vou falando, né? Eu nunca nem, tipo, faço notas, fichamento, puta, nem marco nada no livro, né? Então, assim, eu confio inteiramente na minha memória que está cada ano pior. Então, se eu deixar esquecer alguma coisa, me perdoe. Então, esse livro aqui conta a história de uma família que mora numa fazenda, uma família negra que mora numa fazenda na Bahia, mais especificamente na região da Chapada Diamantina. E começa com o livro começa com um mito fundador aqui da narrativa, né? Não é o mito fundador da família, mas é um mito fundador da narrativa e que vai se desenrolar em outros mitos anteriores, em gerações anteriores, que tem como protagonista duas irmãs, uma chamada Bibiana, outra chamada Belonísia. Então elas começam, quando elas são crianças, elas acham uma faca super reluzente com um punhal de marfim e tal na mala da avó, e elas pegam para ver e elas por alguma razão botam a faca na boca, mas elas ficam com medo de tomar esporro e tiram a faca da boca e tipo, se cortam inteira, e uma delas corta a língua fora. E durante a primeira parte do livro, o livro é dividido em 3 partes, então essa primeira parte chama Fio de Corte, a segunda parte chama Torturado, e a última parte chama Rio de Sangue. Essa primeira parte ela é toda narrada por uma das irmãs, pela Bibiana. A segunda parte é narrada pela Belonísia. E a terceira parte é narrada por um espírito, né? um santo, né? como eles chamam lá de encantados, né? Ou seja, um santo que baixa lá na comunidade deles. Mas vou chegar lá ainda. Então elas começam a se comunicar entre elas, e uma faz mímicas para a outra entender, então uma fala e a outra se expressa, né? Então elas tratam dessa maneira. E essa história ela começa a delinear, então, a partir desse mito para fora, né? Ele começa de dentro para fora a delimitar a paisagem, e você percebe então que é uma fazenda de trabalhadores negros a serviço de um fazendeiro. Esses trabalhadores negros trabalham em regime análogo ao escravo. Eles não recebem dinheiro, eles plantam, têm direito a ter uma rocinha para eles, mas a roça da fazenda é a roça da fazenda, então eles têm um arranjo familiar em que os homens trabalham na roça, as mulheres trabalham na roça da família, para poder botar comida na mesa, essas coisas assim. Os filhos dão meio que uma ajudada, eles só podem fazer casa de barro, não podem fazer casa de tijolo, porque é contra as leis da fazenda, né? Enfim. Mais uma dessas várias técnicas, né, dos latifundiários para que eventualmente não se faça lá a reforma agrária, aquela coisa do uso capião da terra, coisa do tipo, né? E você vê que todo mundo ali vive num estado de extrema pobreza, né? Mas ele não foca tanto nessa pobreza inicialmente, quanto ele foca na dinâmica de como a sociedade ali dos trabalhadores da fazenda é organizada. Então o pai delas, que é um cara chamado Zeca Chapéu Grande, ele é um cara que ele é cavalo de várias entidades, né? E ele, por ser ele é um líder espiritual ali da região, né? do Jaré. O Jaré é uma espécie de candomblé praticado exclusivamente na Chapada Diamantina, né? Então é específico de lá, e essa é uma das dicas que ele dá em relação à localização geográfica do romance, né? O Itamar ele é geógrafo e ele coloca muitas palavras de vegetação e terreno e animais aqui, né? Então são palavras que são estranhas pra gente, mas ele não coloca essa estranheza como por exemplo o Guimarães Rosa coloca, né, com uma linguagem inventada, uma linguagem de dialeto. Não, são termos que só são exóticos para a gente que moramos longe ali da região, ali da Bahia, e longe específico desse universo dele. E essas palavras elas vão entrando na gente conforme a gente vai lendo, e a gente vai se aclimatando no negócio. Aí sim, como o Guimarães Rosa, né, você vai começando a criar na sua mente a paisagem, as pessoas e tal, a partir dessas palavras.
Isso eu acho um trabalho que é só literatura que tem, irmão. Você pode procurar em qualquer outra arte. É só literatura que com esses sons você consegue imaginar toda uma atmosfera e entrar no clima do romance. Isso, ponto positivíssimo aí. Então. A mãe do Zeca Chapéu Grande, a Dona Ana, né? Dona Ana, né? A contração, era uma mulher misteriosa, dona da faca, enfim, e depois vai se contar a história dela. Mas a gente percebe que no meio dessa trama existe uma tomada de consciência, né, sobre a condição de vida que eles têm. Quando o Zeca Chapéu Grande, que é um cara que ele sempre quis que os filhos tivessem uma vida melhor, ele, por meio da religião dele, ele ele sugere para o prefeito ali da cidade para construir uma escola ali dentro da fazenda para ensinar as crianças a ler e escrever, porque ele não sabe ler e escrever. Então ele faz na festa de Santa Bárbara, né? Que é Yansan, se não me engano, né? É isso. Faz tempo que eu tô longe dessas coisas, já faz um tempo. Então, assim, aí já começa uma coisa interessante, porque o comentário religioso que ele faz é basicamente o comentário religioso que o Jorge Amado fazia nos livros dele. Tipo, ele não usa... A religião não é alienante para o povo. Ela não só é uma fonte de sabedoria ancestral em que eles passam, porque o curandeiro ele também ele é curador, né? Ele é meio pai de santo e também curador. Então ele tem o conhecimento das plantas, das ervas medicinais, dos feitiços e coisas do tipo. E é um conhecimento passado de geração em geração, então a mãe dele acho que passou para ele, em algum momento acho que ele explica isso. Mas acima de tudo é uma forma de poder e de negociação com a fé do homem branco, né, ou seja, do prefeito. Então, assim, a religião africana não é uma religião alienante, pelo menos aqui, né? E isso para mim é uma parada muito, muito forte, assim, porque vocês me conhecem pelos meus comentários, que eu sou uma pessoa assim, altamente antirreligiosa para tudo, assim, mas faz completo sentido e é muito bonito isso, assim, como ele coloca essa religião não só como uma forma de agregar e de unir aquelas pessoas, mas também como uma forma de negociar, uma forma de ter voz com o homem branco. Enfim, achei genial. Essa história ela vai passando então por uma tomada de consciência quando a Bibiana aprende a ler e escrever, ela se casa com um primo, vai embora de casa, volta com alguns filhos e começa a falar para as pessoas sobre a condição delas, né? Fala que eles são quilombolas e quando a fazenda começa a já não dar tanto fruto, que a fazenda é vendida para outros donos, eles falam de fazer a reforma agrária, né? Falam de assim, tomar a terra para eles e coisa do tipo. Então essa é uma parte uma faceta um pouco mais explicitamente política da trama, mas a trama toda é bastante política se você tiver na mente todas as dinâmicas envolvidas entre os personagens, o que eles representam na região ali. Beleza. A última parte, que é uma parte que é meio Deus Ex Machina, assim, porque é um espírito, né, que narra a história e ele trata de explicar algumas coisas que ficaram em branco. Eu acho a parte mais forte, não, claro, que é o fechamento das coisas mesmo. Então ele tem uma primeira parte que é uma parte fundadora e criadora ali da trama, uma segunda parte que é a parte em que as tensões se agravam e uma terceira parte em que existe um desfecho, né? Então ele é bem classicamente estruturado nesse sentido. E o espírito, bom, que é o narrador, se não o espírito, né? O espírito é uma pessoa que é uma entidade que ele, né, baixa. Então o espírito que narra aqui é uma moça chamada uma entidade chamada Santa Rita Pescadeira. Ela usava de cavalo uma senhorinha da comunidade, e a senhorinha depois morre e ela fica ali meio que vagando, né? E ela diz que ela depende da lembrança das pessoas para que ela volte a existir e tal. Então ela começa a baixar umas nas outras. Então tipo, existe um paralelo com a figura do narrador, porque o narrador também, né? Ele entra numa assim como o Itamar Vieira Júnior na primeira parte, né, usou de cavalo ali a Bibiana, e no segundo momento a Belonísia, né, e ao mesmo tempo que tem uma visão panorâmica e geral e onisciente de tudo,
esse espírito também da encantada ali da Santa Rita Pescadeira também tem isso. Nessa última parte a gente tem uma coisa muito bonita, e daí o romance fica bonito de vez mesmo, assim, porque existe, e é explicitado, né, uma coisa que já vinha sendo desenvolvida ao longo do romance, que é o tal do protagonismo feminino, que essas mulheres, né, a Belonise e a Bibiana, a mãe delas, né, que é a Salustiana, também se colocam, né? Então são mulheres que são muito fortes e que tomam as rédeas da situação no momento em que os homens ou faltam ou estão contra elas, enfim. Então a maneira como o livro é fechado, né, como o livro se fecha, ele é muito bonito e ele sugere alguma coisa de um espírito da comunidade, né, um espírito da comunidade que é um espírito da classe, um espírito da cor, um espírito enfim, alguma coisa que une essas pessoas e que fazem com que elas trabalhem para um bem comum, né? Eu acho esse livro assim, ele é muito clássico na narrativa, no universo que ele cria, assim, a gente já começa a lembrar de vários romances rurais que o Brasil tem, né, de muito bem estabelecidos, né, modernos e antigos, enfim, os dois, mas ele atualiza o tema, né, ele coloca o tema numa perspectiva mais recente, e ele tem aquela carinha de livro assim que vai ser discutido em universidade quando todo mundo aqui estiver morto, assim, sabe? Ele tem uma pegadinha dessa, assim, sabe? Ele tem uma carinha de livro clássico, assim, livro que vai cair em lista de vestibular, livro que vai render tese de doutorado e mestrado, livro que vai ter outros livros sobre ensaios sobre ele. Então, assim, eu acho que por aí você já vê que é um puta golaço do Itamar, que eu acho que ele fez um romance que ele não só dialoga com a tradição literária de romances rurais do Brasil, atualiza, moderniza e coloca as próprias discussões nos termos dele no romance, né? Então ele fala, por exemplo, sei lá, o José Lins do Rego talvez não tenha falado tanto da figura feminina. O Itamar trata, tá ligado? O Itamar faz isso, né? Sei lá, falar sobre a terra, né? Talvez a maneira como o Euclides da Cunha falou sobre a terra na primeira parte dos Sertões seja por demasiado técnica, por demasiado desinteressante para um leitor. Ele já trata da terra já embolado no meio da trama dos sujeitos, enfim. Então, assim, eu achei ele é muito redondinho, assim, ele é todo perfeito. Eu achei uma das minhas grandes leituras do ano, assim, demorei para ler, né? Foi o vencedor de 2018 que eu aprendi a ler, então ele já está aí rodando há algum tempo, mas eu só li agora, né? Antes tarde do que mais tarde. E é isso, assim, eu talvez esteja esquecendo mais algumas coisas sobre ele, mas a princípio é isso. Em termos de literatura, que é o que a gente está, literatura com L maiúsculo, é isso aqui, é literatura com L maiúsculo. É um romance que ele é escrito pelo coração, cara, ele pega a gente pelo coração. É um romance que faz a gente entender quem a gente é como brasileiro, faz entender quem cada um é, né? E o papel que as pessoas representam na sociedade, né? Que são papéis, a gente representa vários papéis sempre, e isso não pode ser desconsiderado. E é um daqueles livros que deixam a gente feliz de ser falante da mesma língua que isso aqui foi escrito. Então achei foda, tá? É isso, acho que não tem mais muita coisa para falar dele, ou talvez esteja esquecendo, depois quando eu desligar a câmera eu falo, putz, esqueci de falar de tal coisa. Ok, né? Deixa quieto. Eu acho que de todos os arcos aqui, eu acho que o arco da Belonísia é o melhor arco de todos, né? O livro ele passa a primeira parte dele sem dar a entender qual das duas irmãs que perdeu a língua, né? Então a Bibiana narra de maneira ambígua, né? Dizendo, ela sempre trata das duas ao mesmo tempo e nunca fala qual delas que perdeu a língua, e depois o livro explica, né? Uma coisa meio Paris, Texas do Wim Wenders, assim, né? O cara passa boa parte do livro sem falar porra nenhuma, e depois uma hora ele fala, né? E aí você fica, por que demorou tanto para falar, né? Mas eu acho que é parte desse senso de comunhão e de união que esse livro sugere, né, entre os personagens. Então, acho que é isso. Bom, vocês já leram o Torturado? Obviamente já, né? Acho que só eu que não tinha lido isso aqui. Então comentem aí o que vocês quiserem sobre o Torturado. Vamos falar sobre ele. E se inscrevam no canal, dá um joinha. Um abraço, galera.